Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é a estreia desse projeto que foi criado por Deus. É um projeto que vai edificar vidas, levando a palavra de Deus para todos que estão nos acompanhando, para todos que estão assistindo. Gente, esse projeto é para Ele, por Ele e é dele, né? E você também pode participar com a gente. Como? Mandando sua pergunta, o que você quer saber, tirar algumas dúvidas nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, @edificarpodcast, ou também aqui embaixo desse vídeo, aqui no canal do YouTube. Manda sua pergunta que o nosso convidado vai responder. E falando em convidado, nosso convidado de hoje é o meu mentor espiritual, meu pai na fé, Domingos Maia. Seja muito bem-vindo e é uma honra ter você aqui nessa estreia que para mim é muito importante. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, minha irmã, pela oportunidade. Uma alegria poder estar aqui fazendo o primeiro programa, né, Edificar Podcast. Estamos aqui para responder os irmãos e na medida que a gente vai falando com os irmãos, a gente vai aprendendo também. Algumas perguntas aí e nós vamos estar aqui para responder, tirar as dúvidas, né, que os irmãos têm. Diz que aqui o sábio é aquele que aprende com seus ensinamentos, né? Eu ouvi de um pastor o seguinte, ele disse que bendito é aquele que não sabe. Não, bendito é o que sabe e pensa que não sabe. Ele sempre está querendo aprender. Mas maldito é aquele que não sabe e pensa que sabe. Ele atrapalha toda a programação. E eu fiquei com isso na minha mente. Eu estava fazendo teologia e fiquei aprendendo isso com ele, sabe? A gente sempre está aprendendo. Alguma coisa nova, alguma coisa a gente está aprendendo. Tem que tirar proveito disso, né? E lembrando que esse podcast é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O nosso convidado de honra é o Senhor Jesus, quem brilha aqui é Ele. Então, vamos deixar fluir, que o Senhor nos conduza, né? Mas vamos começar, algumas pessoas já mandaram algumas perguntas lá no nosso Instagram e a gente selecionou 2 perguntas para o Senhor responder. Uma delas é algo que é bem polêmico, inclusive, que dá uma bagunçada no ministério de muita gente e na família de muita gente. O quê? Qual a prioridade na nossa casa? Marido, filhos ou a obra de Deus? Eu tive olhando isso aqui e prestando atenção. Com certeza essa pergunta foi feita por uma mulher. Porque ela não falou esposo, falou marido, filhos, a obra. Segundo o que fala a Bíblia, e eu creio, a prioridade é a família. Família. Porque se eu não estiver bem com a minha família, não tem como eu falar para os outros. Não tem como eu ir para a igreja e adorar a Deus. Então começa primeiro na família. Aí ela está dizendo aqui, marido, filhos. Então eu tenho que estar bem com a minha esposa, no meu caso minha esposa. Ela, no caso dela, bem com o seu marido, seus filhos. O seu lar tem que estar em perfeita harmonia. Em perfeita harmonia. E a palavra diz também que o ministério da gente começa dentro de casa, né? Nosso testemunho é ali. Perfeitamente. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Há pessoas nos observando, olhando para nós. Aí, a pessoa escuta alguma coisa do outro lado do muro, não tem como você depois consertar isso. Não, eu estava falando com fulano uma coisa, você não entendeu, não tem jeito. Então, é o exemplo. O exemplo que nós temos que dar para os nossos vizinhos. Nós temos que dar para as pessoas que nós andamos na rua e tal e tal. Então, começa dentro de casa, dentro do lar. Isso é impreterivelmente, é bíblico, isso que eu estou falando. Entendi. Entendeu? Aí, nós vamos para a obra de Deus. Aí você tem prazer em fazer a obra de Deus, a fazer com alegria, com amor. Primeiro, a nossa casa. Eu vou pegar até o gancho dessa pergunta. Tem muitos casos de ter resistência de uma outra parte. No caso aqui foi a mulher que perguntou. Se, por exemplo, o marido dela, se fosse o caso, não é cristão e começa a pôr empecilhos dela ir para a igreja, fazer a obra, ou às vezes ela até trabalha na obra e começa a se sentir limitada essa barreira. E aí, como que ela ficaria? Ela ignorava o marido e iria fazer a obra de Deus, ou
ficava do lado do marido, não, vou ficar em casa, vou aos cultos só de vez em quando o clima aqui em casa estiver bom e pronto. Isso é uma situação complicadíssima. Complicadíssima. Porque às vezes daí pode partir ameaças, uma forçação de barra, e não é bom. O bom seria que os dois, a Bíblia diz que andarão dois juntos se não tiver de acordo. A Bíblia ainda diz que os dois é uma só carne. Tanto o marido como a esposa tem que fazer a obra. Se porventura, a gente tem casos, que não é o caso de eu falar aqui, pastores que a mulher é resistente à obra de Deus. O ministério do homem não prospera. O ministério dele não prospera. O ministério do obreiro não prospera. E o ministério da obreira também. Nesse caso, tá entendendo? Porque daí surgem algumas perguntas. Às vezes, qualquer coisinha que há em casa vai falar que é uma falha, porque está na igreja, está dentro da igreja. Eu dirijo igreja há um tempo e eu sei o que é isso. A mulher não convém que a mulher bata de frente com o marido com relação a isso. Ela tem que ser sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. É muita oração, muita coisa. Eu tenho uma pessoa agora recente, o marido não é crente. É uma pessoa que fala muitas coisas que não deve falar. Mas ela está sempre orando. Mas ele não impede ela de fazer a obra. Ele não impede ela de fazer a obra. Acha aquilo interessantíssimo. Sabe? Não impede. Mas já tem outras lá que é problemático. Quando não é o marido, é a mulher. Por vários motivos. Aí você fala assim, mas quais são os motivos? Por exemplo, quando a mulher é muito ciumenta, o marido é um obreiro, tem que orar, tem que conversar com as irmãs, é complicado. E quando o homem também é ciumento, não funciona. Tem que balançar as coisas para que funcione. Isso até porque tem aquela, não seria a palavra hierarquia, mas a palavra de Deus diz que o homem é o cabeça, né? Então a mulher tem que ser submissa. Essa submissão também cabe nessa questão da obra de Deus, filhos e... Não, meu marido não quer que eu vou para a igreja, eu não vou. É o que eu estou acabando de falar para você. Tem que conversar muito, orar muito e pedir a Deus direção. Porque a partir do momento que você casa, você faz um juramento. Ser fiel, né? Tristeza, dor, tá. Eu já vi pessoas que afastou da igreja, não voltou mais na igreja por causa dessa diferença, a discrepância entre os dois. Eu, pastor Domingos Maia, eu não aconselho a irmã desobedecer. Porque pode, muitas das vezes, hoje nós estamos vivendo uma época difícil aí, pode até acabar com o casamento. Agora, nós estamos falando isso, se for uma moça que vai casou com um rapaz da igreja, ele sabe que ela gosta de fazer a obra. Porque tudo é conversado no começo. Certo? Olha, é o seguinte, eu sou crente, gosto de ir para a igreja, gosto de fazer a obra, e você vai me acompanhar. Agora, entenda bem que eu estou te falando para você. Ela não pode negligenciar a obra de Deus, mas também não pode fazer a obra de Deus e deixar falta na casa dela. Falta de cumprir com as obrigações dela. Isso vai criando uma certa dificuldade. Mas no caso, a palavra de Deus diz que a nossa salvação é individual. Ela deixando de fazer a obra por conta do marido, ou vice-versa, o marido deixando de fazer por conta da mulher, será justificado. Ela vai ter a sua salvação, mesmo se Deus deu saúde, Deus deu oportunidade para ela estar aí fazendo a obra, participando, mas ela preferiu ouvir o marido, ou o marido preferiu ouvir a esposa. Como ficaria a salvação dessa pessoa nesse momento? Eu creio, e pelo que eu tenho vivido, que é assim, sempre tem uma oportunidade
de ir na igreja. Assim, embora que possa não acompanhar todos os cultos, mas tem uma oportunidade, certo? E quando é o homem ou é a mulher, que no caso aqui da irmã, ela vai ser justificada por isso, certo? Agora fica bem claro, vou falar novamente, não pode negligenciar o trabalho da casa, as obrigações de casa, por causa da obra. Porque aí vira uma confusão. Se fala mal do pastor, se fala mal da igreja, se fala mal do ministério e tal. Na maioria das vezes o pastor nem está sabendo o que está acontecendo. Entendeu? Nem está acontecendo. E a mulher, com certeza, ela indo na igreja, pelo menos o espaço que ela tem, ainda que pouco, ela vai estar ali intercedendo a Deus pelo marido. Exato. E nesse caso, então, o correto é orar, jejuar, fazer campanha, que seja, mas entregar na presença de Deus, nas mãos de Deus, para Ele fazer a obra, porque Deus sabe o que é melhor para todos. Então, se às vezes ela está passando por esse processo, é por algum propósito. Então, essa resistência é quebrada, né, com jejum, oração, ela colocar o propósito, quebrando o coração do meu marido, ou que seja, né, que Deus fará o que deverá ser feito, né? Com certeza. Aí tem uma outra coisa para nós observar. O porquê a gente prega na igreja e fala que as jovens da igreja, os jovens da igreja, não devem casar com pessoas que não é do nosso meio. Justamente é por causa dessa situação aí, tá entendendo? É por causa dessa situação, para evitar esse tipo de problema. Eu conheço uma pessoa que foi para a igreja, e um obreiro, e abençoado, e falava, e conheceu a filha de um pastor lá, amigo nosso lá, que tinha 3 filhos, casou com a menina. A partir do momento que ele casou, ele já não deixou a menina mais ir na igreja. Nem ele voltou, nem ela voltou. Aí você me pergunta, tá, mas ele não era da igreja? Pelo menos aparece. Batizou, estava lá, mas é esse o problema. E a gente conversa com ele, pergunta para tirar a dúvida dele, e ele não sabe explicar. Eu tiro por base porque eu me identifiquei muito, porque aconteceu comigo, né? Não era da igreja, mas começou a frequentar, o meu marido, no caso, começou a frequentar, e depois que nós nos casamos, aí já afastou da igreja, parou de ir, já começou a implicar de eu estar frequentando, as minhas orações de noite, madrugada, que eu tirava o meu período com Deus, começou a implicar. Então foi um transtorno muito grande. Então, essa irmã aqui eu identifiquei muito, porque eu também passei por esse problema, né, entre escolher fazer a vontade do marido ou fazer a obra, né? Não falo nem a fazer a vontade de Deus, porque a gente não sabe qual que realmente seria a vontade de Deus, né? Mas ou a vontade do marido ou fazer a obra. Realmente fica entre a cruz e a espada, né? Como dizem. É verdade. É assim. O elemento, normalmente, que não é crente, pega uma mulher de dentro da igreja, e aí ele começa com esse problema. Antes do casamento é bonzinho, ele vai e ele faz tudo. E se precisar de viajar e tal, ele faz tudo. Só que depois ele começa a botar, como diz, as unhas de fora. Entendeu? Impedir. Acha que a mulher está orando demais. Acha que ela está muito envolvida na obra. E se ela falar do pastor dentro de casa, aí complica. Então, minha irmã, isso é uma situação, é polêmica. O camarada chega em casa, às vezes quer alguma coisa que não tem na hora. Se você não estivesse na igreja, teria acontecido. Verdade. O cara levanta, você está orando. Você não está orando demais, não. E tá. Então, a situação é essa. Tem que pensar bem, na hora, antes de casar, você conversar. Porque a Bíblia é bem clara, não andarão 2 juntos se não estiver de acordo. Né? Aí vem aquelas palavras que ofendem, né? Aquelas palavras que machucam, porque às vezes uma palavra
dói mais do que um tapa, né? É. Então, não convém. Isso não convém. Não é bom. Você falando isso, me fez lembrar de uma irmã. Está fora desse contexto aqui, só para nós entendermos. Ela falou, pastor, eu quero dizimar. Ué, e o que te impede? Eu não trabalho. Eu vou roubar o dinheiro do meu marido, tirar da carteira dele. Aí eu disse, irmã do céu. Misericórdia. Faz isso não. Me ajuda a ser crente. Eu falei para ela, me ajuda a ser crente, eu quero ir para o céu. Não faz isso não. Aí fui explicar para ela, sentar com ela, falar, se eu te der o dinheiro, passado 2 meses ela chegou e falou, pastor, o homem entregou o dinheiro, ele entrega, tá, já tem 2 meses que ele está entregando o dinheiro dele tudo na minha mão, para me fazer o que eu quero. Ah, é? É você que domina agora? É. Agora sim. Agora você pode fazer. Tá entendendo? Mas ir lá pegar escondido, não. Porque ele não está de acordo. Ela ficou assim, tal. Mas agora ele não entregou na sua mão para você fazer, pagar água, luz, fazer compra para casa e tal. Depois você tem que prestar conta com ele? Não, ele nem me pergunta. Eles falam, dá aí um dinheiro aí para mim. Pronto. E pronto. Então, são essas coisas que precisa de ficar bem claro para nós. Não é uma forçação de barra. A mulher não pode forçar a barra e o marido também não pode forçar a barra. Você está entendendo? Entendi. Mesmo os dois indo para a igreja, presta atenção, mesmo os dois frequentando a igreja, tem um dia que alguém vai falar, não, vamos hoje, não. Vamos ficar aqui em casa. Ou vamos jantar fora e tal. Porque você tem que tirar um dia pra gente também, né? É. Certo? Então as irmãs aí que estão pensando em casar, que não são casadas, ainda dá tempo. Tira um período de oração, esse tempo aí para os dois estar orando juntos, se conhecendo mais, tirando todas as dúvidas. É isso mesmo? É esse varão que Deus preparou para mim? Né? Para evitar esse tipo de atrito, né? Não agir pela emoção, né? Exato. Agir pela emoção. Tá? Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Esse aqui, muitas pessoas têm dúvidas. Confesso que até eu, às vezes, dou uma bagunçada aqui na minha mente. Qual que é a diferença entre fazer um voto, fazer um jejum ou fazer um propósito com Deus? Tá. Fazer um voto. Quando nós aceitamos Jesus, nós já fizemos um voto com Ele. De ser fiel e tal. O que tem que fazer o voto? Cumprir. Nós temos que cumprir esse voto que nós fizemos, né? E jejum tem que ter um propósito, né? Eu vou jejuar simplesmente por jejuar? Ou não? E jejum é uma coisa minha, sua, minha irmã, com Deus. Às vezes eu chego lá na sua casa, tem uma mesa lá farta e tal, e aí você fala, pastor, vamos, vem. E tal, vamos comer. Eu, não, muito obrigado. Aí você olha para mim, jejuar. Você está jejuando, tá? Não é assim que funciona. Irmã, muito obrigado, Deus abençoe. Você já entendeu que eu estou com um propósito. Ainda mais pastor come mesmo sem dó. Pastor come mesmo sem dó. É porque todo lugar que a gente chega, o povo trata bem. Traz as coisas para a gente comer, para a gente alimentar, e a gente alimenta. Então, há uma diferença entre voto, jejum e propósito. Mas jejum por exemplo, não é só de alimentos, né? Pode jejuar de qualquer coisa. Por exemplo, rede social. Eu gosto mais de rede social e eu vou ficar uma semana sem entrar na minha rede social. É um tipo de jejum. Você pode fazer isso com Deus, um propósito com Deus com isso. Ficar sem. A minha esposa, por exemplo, ela, se tiver um pedacinho de carne lá para ela comer, tá bom, ela vê. Para ela, se tirar a carne dela, é um problema sério. É um problema sério porque ela vai sentir dificuldade demais da conta. Agora o jejum, por exemplo, tem um jejum parcial, tem um jejum total. O que a Bíblia nos diz a respeito de jejum? Jesus Cristo, quando ficou naquela situação, subiu ao monte, Jesus Cristo, a Bíblia não fala que ele ficou sem tomar água.
Né? Ficou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites sem alimentar. Né? Então tem que ter um propósito. Eu vou jejuar para a minha vida espiritual, para que Deus me dá graça, me dá sabedoria. Tudo isso aqui está imbuído nesse negócio aqui de propósito. Porque jejum sem propósito não significa. Muita gente às vezes confunde também o jejum. Fala, mas a Bíblia fala que não pode fazer barganha com Deus. E muitas pessoas fazem dessa seguinte forma. Eu vou jejuar porque eu quero conseguir aquele emprego. Não seria um tipo de barganha? Não pode. Porque, deixa eu te falar. A Bíblia diz, lá no livro de Deuteronômio, que se está numa condição, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, virão sobre ti todas essas bênçãos e te seguirão. Então veja bem, se você está orando, está jejuando, para a sua carne mesmo, para Deus mortificar a sua carne, tirar de você aquele impulso de que quando a gente estava no mundo, né? Melhorar cada dia, porque eu, no meu entendimento, no que eu leio a Bíblia, que eu estudo a Bíblia, nós vamos melhorando cada dia mais. Cada dia mais que nós estamos na presença de Deus, nós vamos melhorando. Sim, a Bíblia fala que é de glória em glória, né? Entendeu? Vou melhorando. É aquele... como é que eu falo? É aquela intimidade com Deus, relação meu com Deus. Não é um caso com Deus. Vou fazer isso aqui. Um dia a senhora falou para mim assim, pastor, eu entrei para dentro do quarto. Entrei para dentro do quarto e pedi a Deus. E eu fiz um propósito e não vou sair do quarto enquanto Deus não me respondeu. Falei, irmã, a senhora está colocando Deus no canto da parede. E o que é que a senhora quer? Ela disse, meu filho vinha vindo do Paraguai, olha bem a situação, com um carro cheio de muamba, e a Polícia Federal pegou ele, tomou o carro, tomou a mercadoria e ainda prendeu ele. Como é que eu faço agora, pastor? Eu falei, a Bíblia diz que Deus é Deus de justiça. Amém? Seu filho estava ilegal. Aí a senhora vai entrar para dentro do quarto, ficar lá, eu acho que não convém, não. Eu acho que não convém a senhora fazer isso, não. Ela não gosta, ela não gostou, não. Mas nem nós somos pais, mães, dá tudo que o filho quer, né? A gente sabe o que é melhor para ele. Nem que às vezes tenha que castigar, mas é por amor. Com certeza, com certeza. Aí a pessoa está fazendo uma coisa errada e quer que Deus abençoe, que Deus aprova. Para nós que estamos dentro da igreja, somos leitores da Bíblia, nós entendemos que está errado. Nessa situação dele, situação erradíssima. Agora, poxa, pastor, mas você está sendo duro, você não está entendendo. O lado da mãe eu entendo. Será que a mãe chegou em algum momento a dizer para ele, rapaz, esse negócio que você está fazendo não está certo. Cuidado com isso que vai dar problema, né? Então, o voto é a mesma coisa de uma promessa, ou seja, a gente não é obrigado a prometer nada para Deus. Se prometeu, tem que cumprir. Esse é um voto. A Bíblia fala isso. É melhor que não vote. Votou, tem que cumprir. Se você não cumprir com aquilo que você prometeu, diz a palavra do Senhor, acho que é lá no profeta Osés que fala, eu estou bem lembrado, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço com a corda e pular no rio. E aí, o que vai acontecer? Ué... Perfeitamente. Então, não é bom você votar e não cumprir. Votou, cumpre com aquilo. Quando nós descemos pelas águas, nós fazemos um voto. Precisa de ficar ligado nisso. Promete ser fiel à sua igreja. Promete ser fiel ao seu pastor, à sua denominação. Sim, prometo. Eu, pelo menos quando eu batizei, eu vi isso. Aí fala assim, você promete ser fiel nos dízimos, nas ofertas? Sim, prometo. Qual é a dificuldade depois de cumprir isso? Aí eu te pergunto, qual é a dificuldade depois de cumprir isso? É porque eu fico olhando para o pastor? O pastor, olha o carrão que não, olha a roupa dele.
Uma vez eu fui tomar posse numa igreja, e aí quando eu entrei, eu escutei alguém falou assim, quem é o pastor? Esse cara. Olha, isso é maurício, isso não vai ficar aqui não. Não, o sapatinho dele, o terno dele, isso não vai ficar aqui não. As pessoas julgam a gente assim, sem menos conhecer. Depois, passado com o tempo, o irmão veio justificar, eu falei, eu sabia que foi você que falou. Eu vi, conheci sua voz. Eu não vou tirar a satisfação de deixar você, com o tempo, me conhecer. Então, esses votos que a gente faz, a gente deve cumprir. A gente, minha irmã, a gente não procura cumprir o voto que a gente faz com o homem na vida secular. Sim. E por que com Deus não a gente tem essa dificuldade? É isso que você trabalha numa empresa, você tem horário para cumprir, não tem? Você tem, ali tem normas, né? Sim. Horário de almoço, horário do café e horário para você sair. E se você negligenciar isso, com certeza você vai ser chamado de atenção. Mas nós somos assim meio que, me desculpa a expressão, relaxado. E por incrível que pareça, eu olho isso, eu tenho experiência, eu posso falar isso que eu tenho experiência, as pessoas que moram mais longe da igreja são as mais pontuais. É verdade, eu Os também que já presenciei chega isso. primeiro, você está entendendo? Estão ali e tal, os que moram mais perto, moram ao lado da igreja, chega atrasado. Tá? E aí ainda chega, e tem pessoas que dentro da igreja eles têm um surto psicótico. O que é isso, pastor? Ele olha no relógio e é pastor. Vai começar não? Ou não vai terminar, É. escuta, está demorando demais. Aí nós temos uns pregadores também que não vigiam. Né? Olha, eu vou ficar. Vocês podem ficar tranquilos que até meia-noite eu termino. Eu não gosto dessa expressão. Eu já vi um irmão levantar e falar, então você fica aí que eu estou indo embora. Porque tudo é feito com ordem e decência. Ordem e decência. Precisamos ter cuidado. Eu, como pastor dirigente de igreja, eu começo o meu culto no horário correto. Com uma, com duas, com três, com quatro, com cinco, com seis, eu estou começando o culto. Porque eu aprendo a respeitar o seguinte, você vem de longe, lá, para a igreja. Você chegou no horário, eu tenho que cumprir o horário. Aí se você vai ficar esperando uma pessoa que não tem compromisso, porque aí relaxa. Exatamente, e para Deus tem que ser tudo correto, tudo perfeito. Se para o senhor já referiu, se para o homem a gente faz correto, porque para Deus não, né? Ele não fala que tudo é com ordem e decência? Exatamente. Então você tem que... São coisas que precisam de ser observadas. E aí, muitas das vezes, o pastor pega um título de enjoado. É. O pastor é enjoado demais. Eu até brinco com os jovens da igreja, a pastora é xarope. Na minha época, xarope era um negócio para beber, para gripe. Eu sou enjoado mesmo. Eu sou muito perfeccionista com as coisas. Gosto de horário para começar e o horário para terminar. Então, sou uma dessas coisas. Eu costumo dizer que a gente não aprende no mundo e leva para a igreja. Como? Eu aprendo a disciplina na minha empresa, porque lá eu tenho horário para entrar, eu tenho que bater um ponto para o almoço, bater um ponto para sair. Na igreja eu também vou ter que seguir essa regra, mas eu penso o seguinte, a gente aprende na igreja com Deus para levar para o mundo. Porque tem um testemunho que eu presenciei e até vi, numa empresa, uma grande empresa, o funcionário pegou e deu uma Bíblia de presente para o patrão dele. O patrão dele pegou, pôs a Bíblia lá na gaveta e guardou. E depois de algum tempo, o funcionário foi lá pôr uma documentação lá e viu a Bíblia ainda embalada. Aí ele falou, mas o senhor não gostou do presente? Não teve curiosidade? Ele, não, eu gostei. Só que primeiro eu estou observando o seu comportamento para ver se vale a pena eu ler essa Bíblia.
Então é o que eu costumo falar, o que ele aprende com Deus, que o Espírito Santo molda a gente. Então vai influenciar as outras pessoas. A palavra de Deus diz que nós somos a luz, né? Luz. Então, onde a gente chega, a gente tem que ser diferente, tem que passar para outras pessoas. A gente não basta ser cristão, tem que parecer cristão. Igual até cheguei aqui na produtora, o Anderson falou, nossa, mas você tá com cara de crente. Falei, glória a Deus, graças a Deus. Então é um sinal que eu tô cumprindo o meu propósito. Não basta ser, a gente tem que parecer ser, né? Tem que ser diferente. A Bíblia diz que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. O seu testemunho, a sua conduta, fala mais do que palavras. E eu tenho um tempinho aqui, eu vou contar algo que aconteceu comigo. Eu entrei numa empresa chamada Petróleo Ipiranga. E houve um titio, até entrando um pastorzinho aí, não sei o quê. E pá, aí parece que houve uma rejeição com a minha ida para lá. Mas eu aprendi uma coisa, meu pastor, presidente de honra hoje, pastor Amador Carlos Santos, ele diz assim, olha, um homem bom, quando ele estava dizendo homem, ele estava falando um homem e uma mulher. Um homem bom, alguém fala por ele. E se alguém não falar por ele, Deus fala por ele. Amém. Quando eu cheguei na Ipiranga, todo mundo ali, era aquele negócio, tal e tal. Resumindo, com 3 meses que eu estava na Ipiranga, não se começava o trabalho lá antes de nós fazer um culto lá. Aí eu descobri que lá tinha pessoas que eram crentes, mas tinha medo de falar. Entendeu? Então, você diz que nós somos a luz do mundo. É o que a Bíblia diz, sim, né? Aonde a luz não há trevas. A luz tem que brilhar. Né? Eu faço muito uma comparação também com o sal. Interessante. Sal você não vê ele na comida, mas você percebe que ele está ali. Né? Exatamente. Você já viu algum supermercado uma promoção de sal? Não. Você chegar na porta do supermercado, tem um pallet, ó, compra um e leva 2, e tal, e tal. Você já viu o sal na prateleira do supermercado em destaque? Não. Você tem que ir lá, entrar lá no corredor, lá no fundo, o sal está lá embaixo. É verdade. O sal está lá embaixo, presta atenção nisso. E aí a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Temos que ser temperados. Eu cheguei na Petróleo Ipiranga, não cheguei lá falando, eu sou pastor, e que agora... Não, fiquei na minha. E as pessoas começaram a me observar. E o chefão lá era espírita. O dia que eu vi ele passando mal lá, o senhor me permite, o senhor permite. Orei por ele no pátio, não foi dentro da sala dele. Orei por ele. Dali para cá eu vi o que Deus falou. Mas Deus havia falado comigo antes. Vou levar você lá só para pregar o Evangelho. Seu Amém. tempo é curto. Amém. Seu tempo é curto. Então, nós como crente, as pessoas esquecem que eu sou ser humano, você é ser humano, que nós erramos. Eu costumo dizer para os irmãos, irmão, atrás desse paletó aqui tem um comedor de feijão. Entendeu? Não, pastor, mas não sei o quê. Porque outro dia, eu estava orando, e aí eu peguei o microfone e disse, 30 minutos de oração. Eu não entendo certas pessoas que não têm argumento para orar. Tem argumento para contar tanta coisa, mas não tem argumento para orar. Aí eu orando, aí comecei a orar, depois de orar pela minha esposa, meus filhos, a minha família, meus sobrinhos, para a família toda, né? Aí eu comecei a orar pelas autoridades. Comecei pelo prefeito de Aparecida de Goiânia, orei pela Câmara Municipal, fui para o governador, fui para o prefeito de Goiânia e fui para o presidente. Porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Aí você está lá que tem um propósito. Mas esse cara que está aí, não cabe a mim como cristão julgar. Certo? Aí orando um irmão, quando eu terminei a oração, eu falei assim, mas o senhor está orando esse presidente que está aí? Eu falei, estou. Não, mas esse homem tá. Eu falei, irmão, deixa eu falar um negócio para você.
Se ele chegar de frente de você, você tem coragem de destratar ele? Falar que ele é ladrão? Porque se você não provar, você vai preso. Não, mas todo mundo fala. Não, mas eu não posso falar. O que todo mundo fala? Então, você ora, pede a Deus sabedoria para essas coisas. Então nós, como cristãos, nós temos que dar exemplo. Dar exemplo. Dar exemplo de tudo da nossa vida. Tem uma coisa que eu vi, que diz que um irmão morava ao lado de um outro cara. Toda vez que ele saía, que ele pegava a Bíblia, que ele saía para ir para a igreja, o cara estava lá no portal, na calçada. Aí ele falava, vamos para a igreja? Eu, não posso. Toda vez eu chamava. Aí ele descobriu que o homem era macumbeiro. Aí um dia chamou o homem e falou assim, espera aí, eu estou lendo um livro, assim que eu terminar de ler esse livro, eu vou. Passados uns dias, ele chamou o cara e falou, eu vou, agora eu vou com você. Ele ficou feliz com aquilo. Chegou lá, o pastor pregou, ele sentado ao lado do outro. Tal. Quando o pastor fez o apelo, o que se diz, o macumbeiro levantou a mão e aceitou Jesus. Glória a Deus. Aí ele ficou empolgado com aquilo e tudo. E porque a gente ganhar uma para Jesus, você tem que cuidar dela. Sim. Aí, tal. Eu perguntei, mas eu estou curioso. Me responde. Que livro é esse que você estava lendo? Ele falou, sua vida. Estava lendo a sua vida. Eu queria saber se compensava o serviço de Deus que você serve. E hoje eu vi que serve. Então nós estamos assim, nessa situação. Amém. A gente tem mais um tempinho, então? Temos. Mais 5 minutos. 5 minutos? Então, eu gostaria que o pastor Domingos falasse um pouquinho pra gente da sua conversão. Tem muito tempo, né, que o senhor aceitou Jesus, muito tempo também de pastoreio, né? Então, assim, fala um pouquinho pra gente, como que foi o seu encontro com Deus? Olha, eu era muito crítico com relação a isso. Não gostava de crente? Não. E quando falava que tinha que dizimar, que tinha que fazer alguma coisa na igreja, eu olhava simplesmente para o homem. Mas eu morando na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi morar comigo um cunhado meu, dos mais novos, o mais novo. E eu nunca fui de beber. Eu não dou conta de beber. Mas um dia nós assamos uma carne, ele tomando cerveja, eu inventei de tomar uma latinha de cerveja. E quando eu bebia cerveja, quando eu tomei, eu ficava fazendeiro. Com a latinha eu ficava... Aí ele disse assim, olha, você é uma pessoa boa, excelente. Você é um homem de coração bom e tal. Vamos para a igreja. Eu não vou. Eu usava ouro demais. Eu, minha esposa e minha filha, nós usávamos mais de 1 quilo de ouro. Oh, glória. Eu gostava do sol para contrariar, eu frequentava a roda de samba em Uberlândia. E para mim aquele negócio não tinha coisa melhor. Eu não estou pecando, não estou fazendo mal para ninguém. Aí eu falei para ele, não, eu não vou não. Chega lá, o pastor vai começar a pegar no meu pé e eu não quero. Não, vamos lá para você ver. Acima da minha casa, 3 ruas, tinha uma igreja. Resumindo, vou lá, esse pastor pega no meu pé, eu não vou. Aí fui. Usava umas camisas de linho lá, em Uberlândia, que é preto de Uberlândia enjoado, né? Aí, quando eu cheguei, uma recepção, que foi algo que me deixou encantado. 3 ruas acima de casa, eu tive que ir, eu tinha uma caminhonete, eu tive que ir de caminhonete. Eu podia ir de pé, né? Nossa. Parei a caminhonete. Ostentar. Lógico. Aí o pessoal veio com carinho, o irmão Carlos Daniel, veio com carinho, pegou as meninas, estava chovendo, sentou. O pastor apresentou nós. Tá, passou. Aí, quando é um belo dia, eu não aceitei Jesus. Eu sento lá na igreja, comecei a olhar para as pessoas e vi um brilho naquelas pessoas que eu nunca tinha visto. E comecei a olhar para mim e ver aquela joia, aquele tanto de negócio, aquela camisa aberta. Ninguém falou comigo. Eu senti nojo daquilo. O pastor fez um apelo, eu aceitei Jesus. No outro culto,
Eu fui lá perguntar ao pastor, pastor, por que crente não usa isso? É pecado? Ele falou, não. Pastor Luiz dorme no Senhor hoje. Não, é pecado. Sabe o que é isso, irmão? É vaidade. Traz cobiça. Tá, mas aquela palavra foi com uma sutileza tão grande. Cheguei em casa, tirei e nunca mais usei. Usa a aliança por causa da esposa, né? A esposa pegou no pé, tem que usar. Entendeu? Nunca mais usei aquilo. Aprendi a perdoar as pessoas, a amar as pessoas, a entender que dói em mim, dói em você também. E isso é uma questão muito difícil, né? Até mesmo para o crente, perdoar e amar, porque você tem que amar quem te fez mal, perdoar quem te fez mal, e a carne da gente acaba que fala, grita, né? Grita. Mas a gente tem que deixar o Espírito Santo conduzir a gente, e eu costumo dizer que a gente não é o juiz para julgar ninguém, né? Nós também somos pecadores e Deus nos perdoa todos os dias. Então, quem somos nós para julgar os outros, né? Então, a gente está se colocando no lugar de Deus. Você está querendo ser Deus para você julgar fulano? Perfeito. Né? Então, é algo assim que a gente tem que trabalhar todos os dias. É algo que vai ser como um passe de mágica? Você fez o mal para mim, hoje te perdoe, esqueci tudo? Não, é um processo, né? É um processo, inclusive, eu chego a falar para as pessoas que tem pessoas dentro da igreja que não é digno de orar o Pai Nosso. É forte. Lê o Pai Nosso, para você ver. Lê. Lê ali, presta atenção em cada verso que fala. Então, esse dia eu estava fazendo um estudo do Pai Nosso, porque assim, a gente ora tão no automático, Pai Nosso que está em céu, você nem para perceber, palavra, trecho por trecho, linha por linha, tanto que é pesado, forte essa oração, né? Forte. A minha família tinha um receio comigo. Porque se olhasse para mim com cara ruim, eu já ia para cima mesmo para resolver a parada. Tá? Mas pela misericórdia de Deus, nunca feri ninguém. Eu não sei se Deus colocou no povo, foi medo para me enfrentar. Porque na realidade não sou nada, E aprendi a amar, aprendi a perdoar, tá? E tal. E você dentro da igreja, você precisa de entender uma coisa, não é todo mundo que gosta de você, não todo mundo te ama, não. Não é todo mundo te ama, entendeu? Uhum. Aí você tem que tirar isso de letra. E a partir do momento, a Bíblia diz assim, ó, a partir do momento que você perdoa, você está liberando perdão para a pessoa. Você também está sendo perdoado e está sendo abençoado. Você está abençoando a outra pessoa, entendeu? E você vai ser abençoado. E agora eis a questão, perdoei, descansei meu coração, não desejo mais mal para aquela pessoa, mas e a convivência? Eu perdoei, mas eu não quero nem olhar na cara daquela pessoa, não quero estar nem no mesmo lugar. Então, perdoa de verdade? Não. Mas tem que conviver com aquela pessoa? Não necessariamente você precisa de conviver com aquela pessoa. Mas não impede você da paz do Senhor. Isso. Tudo bem? Tá, não precisa ter aquela relação, aquela intimidade que a gente tinha. Uhum. Tá? Não desejo mal, mas também precisa ser meu amigo. Quando você perdoa mesmo, você consegue viver no mesmo ambiente que a pessoa. Uhum. Olhar nos olhos da pessoa. Sabe o que acontece? Daqui a pouco, você está orando para ele, pedindo, Senhor, perdoa ele. Perdoa essa pessoa. Porque tem pessoas que só falam de você. Quando a pessoa fala de você, ele tem inveja de você. Uhum. Não que ele não gosta de você, ele até gosta de você. Mas ele quer ser o que você é, não tem coragem de ser. Quer fazer o que você faz, não tem coragem de fazer o que você faz. Quer ter as coisas que você tem, não tem a capacidade para ter. É verdade. Tem um caminho mais fácil dessa questão do perdão e se sentir bem, por exemplo, alguém te fez um mal que te deixou extremamente magoado, te machucou demais. Mas, Senhor, eu quero perdoar, eu quero liberar perdão para essa pessoa. Mesmo eu falando que eu perdoo, ainda tá com aquela mágoa, aquele ressentimento. Tem algum caminho para que Deus tire realmente essa mágoa, essa dor, e você consiga falar, nossa, hoje eu olho para a pessoa e para mim é como se não tivesse feito nada. É orar, tá orando para essa pessoa? Orar, e para mim, além de oração, é você chegar na pessoa e olhar nos olhos. É forte. Quer te pedir perdão? Você me perdoa? Você me perdoa?
Você vai dar um choque de realidade na pessoa e em você também. Tá? É onde os humilhados serão exaltados. Perfeitamente. A partir daí, você vai se sentir outra pessoa. É tirar um saco de cimento das suas costas, 50 quilos das suas costas. Um peso das suas costas. Eu estou falando para você porque já aconteceu comigo. Então é isso. Amém. Então, espero que esse bate-papo de hoje possa ter te edificado de alguma forma, para você que está nos assistindo, que Deus possa ter falado com você de alguma forma, falado no seu coração, e que a palavra de hoje possa ser plantada em seu coração como uma semente plantada em terra fértil, né, pastor? Muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite, e a casa é sua, as portas estão abertas para sempre estar aqui com a gente, levando a palavra de Deus, edificando vidas, porque essa é a nossa missão, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, né, pastor? Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Estou aqui, sou servo, estou para servir. Amém. Precisou de mim, eu estou aqui. E hoje a gente está com um convidado especial também. Espero que nós tenhamos esclarecido a dúvida de muita gente, né? Amém. Temos aí a convidada especial, Eloá, a Eloá, né, que está aí, com sono. Então, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês, e que derrame chuvas de bênçãos sobre todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau. Tchau! A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor! Ganhou.